O Supremo Tribunal Federal, o guardião da nossa Constituição, está vivendo um momento chave. Sabe por quê? Porque está em jogo a criação de um código de conduta para os próprios ministros. E aqui a gente vai mergulhar a fundo para entender o que está por trás dessa proposta, quais são as regras e, o mais importante, por que isso mexe diretamente com a nossa democracia. Para a gente desvendar essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o papel da corte. Depois, o que acendeu o estopim dessa crise. Aí a gente passa pelas novas regras que estão na mesa, dá uma olhada no que acontece lá fora, entra no debate sobre punição ou só um guia de boas maneiras e, por fim, a gente amarra tudo para ver por que isso é tão importante. Então, vamos começar pelo básico, né? O papel do STF. Ele é a instituição que tem a missão de guardar a Constituição. Isso é uma das maiores garantias da nossa democracia, ainda mais em tempos tão polarizados como os que a gente vive. Pois é, e essa função tão vital acaba levantando aquela pergunta clássica, que está no centro de toda essa discussão. Se o Supremo guarda a Constituição, quem é que guarda os próprios guardiões? É exatamente essa questão que a proposta de um código de ética tenta, de alguma forma, responder. E o ponto de virada veio bem no comecinho do ano judiciário de 2026. O então presidente da corte, o ministro Edson Fachin, foi lá e tornou a coisa oficial, anunciou a proposta e já nomeou a ministra Carmen Lúcia como relatora. A partir daí, o assunto entrou de vez na pauta do tribunal. E olha, essa frase do Instituto Etos resume tudo, né? A confiança no tribunal não é algo que vem de graça, que se impõe. Pelo contrário, ela tem que ser construída, dia após dia, com atitudes que mostrem coerência entre o que se fala e o que se faz. Mas, claro, essa discussão toda não surgiu assim, do nada. Um caso bem específico envolvendo uma grande instituição financeira acabou acendendo um alerta e transformou a criação de um código de conduta em algo urgente. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a panela de pressão começou a apitar. Tudo começou com algumas denúncias na imprensa, mas o que realmente botou fogo no parquinho foi a revelação de que o ministro Dias Toffoli viajou no mesmo jatinho de um advogado do caso Banco Master. Detalhe, um processo que ele mesmo estava julgando. A repercussão foi péssima e imediata, o que levou o presidente Fachin a agir rápido. Ok, então vamos ao que interessa. O que exatamente diz essa proposta? Quais são as novas regras do jogo que estão sendo sugeridas para a conduta dos ministros? Bom, a proposta é bem ampla. Ela quer obrigar os ministros a abrir o jogo sobre quanto ganham em palestras, por exemplo. Também quer regular a participação deles em eventos privados para evitar qualquer conflito de interesse. Tem até orientação para o uso de redes sociais. E para quem se aposenta, as regras são ainda mais duras. Fica proibido advogar no próprio STF. E um dos pontos que mais deu o que falar é essa tal da quarentena de 12 meses. O que isso quer dizer? Que durante um ano inteiro, depois de se aposentar, um ex-ministro não poderia trabalhar em consultorias ou dar pareceres. O objetivo é bem claro: impedir o uso da influência do cargo que acabou de deixar. Agora, é importante a gente entender que o Brasil não está inventando a roda aqui, sabe? A criação de um código de conduta para a mais alta corte de um país faz parte de um movimento global, uma busca por mais transparência e integridade no judiciário. Se a gente olhar lá para fora, vemos regras bem parecidas. A proposta brasileira, por exemplo, foi diretamente inspirada no modelo alemão, que já obriga a divulgação de grana recebida por atividades fora do tribunal. Nos Estados Unidos, o foco é em não deixar relações pessoais influenciarem as decisões. Já na França e no Reino Unido, as regras são super rígidas sobre presentes e conflito de interesse. E aí a gente chega no ponto talvez mais polêmico de toda essa proposta, porque, apesar de ter um monte de regras, o texto inspirado no modelo alemão não deixa claro o que acontece se um ministro simplesmente ignorar o código. Qual é a consequência? E é óbvio que isso dividiu opiniões. Basicamente, a gente tem dois lados bem claros nessa discussão. De um lado, tem gente que diz que um código sem punição é só um pedaço de papel, não vai mudar nada na prática. Do outro, tem a visão de que a ideia não é punir, e sim servir como um guia, um norte ético. A professora Gabriela Lota, da FGV, resume bem essa primeira visão. Para ela, é simples. Qualquer regra de comportamento precisa ter algum tipo de incentivo para quem cumpre e punição para quem não cumpre. Senão, não tem efeito prático. Já do outro lado, a gente tem a visão de dentro do judiciário, como essa da presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha. Ela defende que o objetivo não é criar uma ferramenta para punir ministros.
A ideia é ser um guia para regrar a atuação de uma forma mais transparente e correta. Tá legal. Mas no fim das contas, por que um debate que parece tão técnico, tão institucional, importa tanto para o país inteiro? O que isso tem a ver com a democracia? A resposta está toda concentrada numa palavra: credibilidade. É a confiança que a sociedade tem na instituição. E quando essa confiança é arranhada, não é só a imagem do STF que sofre, não. É a estabilidade de todo o sistema de justiça que fica em risco. Então, resumindo a ópera, um código de conduta que funciona de verdade pode fortalecer a confiança no judiciário, criar barreiras claras contra conflitos de interesse e a influência de grandes empresas e ainda colocar o STF como um exemplo a ser seguido. No fim das contas, a integridade da nossa mais alta corte é um pilar para a saúde da democracia. E a questão que fica no ar é justamente esta: será que um código de conduta só na base da recomendação, sem punição, consegue de fato restaurar a confiança do público? Ou será que, sem um mecanismo que garanta que as regras serão cumpridas, a proposta toda perde a força? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da relação entre o STF e a sociedade brasileira.